Sejam bem-vindos à Caverna do Morcego, o meu nome é Fábio e hoje, meus amigos, estou trazendo um programa especial aqui para a gente falar de um quadrinho, na verdade, uma referência a um quadrinho do Hobby, mas que, na verdade, é referência a um outro quadrinho que vai ser lançado pela editora Script aqui, né? Eu trouxe os editores da editora para conversar, então, sobre uma obra africana que a gente vai ter publicada aqui no Brasil. E isso tem relação com o Batman, tendo em vista que o autor desse quadrinho desenhou recentemente uma história que envolve o Robin, né? Isso foi publicado na revista Truth and Justice, número 16, uma publicação que foi digital nos Estados Unidos e que ainda não tem previsão de chegar no Brasil. Mas é uma obra bem bacana que envolve ali o Robin e seu aniversário, tendo problemas com as suas raízes e assim por diante. E o autor, que é o Junibá, ele faz um belo desenho nessa obra. Então a gente vai conversar sobre esse quadrinho hoje aqui, que vai ser lançado pela editora Script, e eu vou trazer então aqui o Douglas e o Márcio para a gente fazer essa conversa. Fala Douglas, fala Márcio, tranquilo com vocês? E aí, galera, beleza? E aí, Fábio, bom dia, né? Geralmente é de manhã, a gente tá gravando de noite, mas como os vídeos saem de manhã, então eu já vou bom dia, porque é o meu primeiro vídeo do dia, é meu Fábio. E eu até certo. Vocês estão notando que o meu penteio o cabelo, ó, porque tu bater um papo com o cabelo mais bonito da internet, tu tem que estar arrumado. Tá certo, não, isso é elogio. Tá muito arrumado hoje, o senhor tá mais bonito que o meu hoje. Mas me diga lá, Douglas, qual é o quadrinho que vocês vão lançar então do Junibá? Nós estamos lançando, né, agora o Digélia, que é um quadrinho escrito e desenhado pelo Junibá. Essa aqui é a versão gringa, vou botar aqui para ficar bem visto. Essa é a versão gringa, é um quadrinho bem grossinho, tem aí umas 200 páginas, tá? Uhum. E ele tem uma arte muito bonita, né? O Fábio vai colocar algumas artes durante aqui, o nosso bate-papo. E essa HQ, ela vai estar sendo traduzida aí pelo nosso queridíssimo Márcio Rodrigues, que também é um dos editores deste quadrinho, porque ele é um especialista em quadrinhos de autoria africana, e este autor, Junibá, é um autor, que ele vai falar um pouco melhor sobre o autor, ele é um autor que agora está despontando aí no mercado, fazendo várias capas para Tartarugas Ninja, para DC, e esse é um quadrinho autoral incrível, que trabalha com fantasia, com ficção científica. É uma baita HQ que eu tenho certeza que vocês vão amar. E ela vai estar sendo feito um lançamento simultâneo no Catarse e também na Amazon. Os links vão estar aqui embaixo, onde você vai poder escolher a melhor forma de adquirir o seu. Então, é isso aí. Gélia. No Catarse vai ter benefícios? Vai ter algo a mais? Esses sejam os mesmos, né? A gente sempre pede para a Amazon dar um desconto. A Amazon geralmente dá o desconto ali de 25% a 30%. Só que com o Catarse a gente tem um pouco mais de gerência, né? Então a gente consegue mandar alguns prints, mandar alguns mimos. A pessoa às vezes consegue alguns combos, né? Tipo quadrinho, mais outros 2 quadrinhos da editora com desconto. Então a gente consegue fazer algumas coisas assim no Catarse. Mas vai ser uma campanha muito curta, vai ser uma campanha de mais ou menos 40 dias, que é o mesmo tempo da pré-venda na Amazon. E aí a pessoa adquirindo, a pessoa vai receber o quadrinho já agora no mês de novembro. Show de bola, então bacana, isso é importante, né? Então tem essas 2 opções aí. Tem um público que gosta mais de pegar esses mimos no Catarse, né? Uma coisa que é bacana, mas tem uma galera que gosta de aproveitar, às vezes, o frete um pouco mais dinâmico da Amazon, né? Então tem essas 2 opções que é bacana. A Amazon tem gnomos embaixo da rua, perto da tua casa. Verdade. Isso que a galera, tipo, comprou, daqui a pouco tá chegando em casa. Né? Sim, esse dia eu comprei um quadrinho na Amazon, tipo, no final de semana. Inclusive, eu uso muito os teus links. Da minha falência pessoal é graças ao Fábio, porque ele fica postando no YouTube e é muito mastigadinho, porque ele já coloca o link, já coloca a imagem. Aí fica muito fácil o cara torrar dinheiro. Aí o cara vai lá, clica, já pula. Isso aí, né? Quarta-feira já estava em casa. Verdade. Como? A galera realmente tem uma logística que é fantástica, né? Incrível. Mas isso aí, pô. Mas obrigado por comprar pelo link, então. Mas então, passar a bola pro Márcio, né? Porque o Márcio, que é o especialista, então, e tá editando, tá traduzindo, eu acho que é a melhor pessoa que pode nos falar sobre o autor especificamente e sobre a obra também, né? O que a gente pode ter de interessante nesse trabalho todo, Márcio. Seja bem-vindo aí, obrigado pela tua companhia. Ok, obrigado, Fábio, pelo convite também, né? Pela divulgação, eu acho bastante importante, né? Que
É até interessante que a gente está fazendo a divulgação de um autor africano num canal sobre o mesmo morcego, né? Acho que pode até parecer um pouco estranho para isso, mas tem algumas relações com alguns aspectos, né, do trabalho do próprio Junibá, né? Show. O Junibá é um autor relativamente jovem. Se a gente for ver, ele nasceu em 1992 no Senegal. Então ele é um autor africano. Ele é um autor que ele mora atualmente na França. Mas ele produz não apenas para o mercado francês, mas para os Estados Unidos. Até a porta de entrada dele é muito pelo diálogo que ele acaba estabelecendo com outros quadrinhos que são de procedência dos Estados Unidos, ou mesmo também com animações. Então, no trabalho do Junibá, é muito frequente você ver um diálogo com outras referências culturais. A gente pode até pensar, é um autor africano, mas ele é um autor muito cosmopolita. Ele é talvez um autor que tem uma maior abertura para a ideia que a gente tem de modernidade. Ele faz consumo bem grande de outros repertórios, né, culturais. Se você for ver, por exemplo, o trabalho dele, as referências, tem desde um Samurai Jack, de um Cartoon Network, até quando você olha um de GLA, tem muita influência disso. Na arte dele também, no traço, no estilo, tem um aspecto muito de um diálogo com Mike Mignola, autor do Hellboy, ou mesmo também com Hugo Pratt. E então ele é uma pessoa que acabou consumindo também referências japonesas. Você vai ver, por exemplo, no GLA, roupas de batalha, que se lembra aqueles mecha, né, japoneses, mas com afeições africanas, né? Então é um autor muito cosmopolita no diálogo que ele acaba estabelecendo com referências da cultura pop. Não é à toa que ele tem feito atualmente uma tentativa de se inserir no mercado norte-americano, né, por meio de capas, e até uma oportunidade agora na DC Comics, tendo feito um trabalho para o Robin, né? Que até ano passado ele estava apresentando muito uma questão de rascunhos, até eu troquei uma ideia com ele e tudo, na época de lançamento desse projeto, que acabei estabelecendo contato com o próprio autor, e dá para perceber que ele estava estabelecendo um contato maior com editoras norte-americanas, produzindo a partir da França, né? E sendo autor do Senegal. Ele é um autor com uma abertura muito grande também, com contato com outros autores africanos. Então, eu considero um autor muito versátil do ponto de vista das narrativas, e ele coloca isso nesse diálogo, né? Que é possível ver dentro de um quadrinho como esse, da DC Comics, mas também num quadrinho que a gente vai lançar agora da TKO, né? Que é o de GLA, que é uma obra que eu considero uma espécie de frescor dentro do próprio mercado norte-americano, que daqui a algum tempo, é questão de fazer previsão, como pesquisador também, né? Mas sendo um pouquinho também de fazer previsão, se anteriormente, nos anos 1980, nos Estados Unidos, se apostou numa invasão britânica, atualmente é possível ver que os Estados Unidos têm investido bastante também na inserção da entrada de quadrinistas do continente africano nos Estados Unidos. Aí você vai ver, por exemplo, uma série como XO, né? Que ela está sendo lançada agora para Dark Horse. É um quadrinho nigeriano, está entrando dentro do mercado norte-americano através da Dark Horse. É um quadrinho que até o Jamie Foxx, o ator que fez o Django, e o Electro agora, né? Na verdade, fez o Electro no filme do Homem-Aranha, né? Mas parece que vai fazer de volta também. Vai ter também reprise. Ele fez na verdade, um texto, né, da contracapa falando que ele acreditava que esse quadrinho africano deveria ser esse nigeriano, né, não o GLA. Deveria ser transformado em filme pelos estúdios norte-americanos, porque é como se fosse uma espécie de narrativa afrofuturista, africano-futurista, com uma pegada meio do personagem lembrar um pouco o Homem de Ferro, mas tem outras feições do continente africano. E acabou impressionando um ator de Hollywood. E aí o quadrinho acabou entrando dentro do mercado norte-americano. Então está tendo uma invasão, de certo modo, africana, e o Junibá faz parte desse processo, né? E está sendo desenvolvido, delineado dentro do mercado norte-americano de quadrinhos. Então o Robin é mais ou menos uma expressão disso. Tanto que quando tu coloca o Junibá no Google, tu vai ver muita arte do Robin, algumas artes do Batman, tu vai ver muita capa dele das Tartarugas Ninja. E o trabalho dele é muito dinâmico, né, Márcio? O Márcio, ele cava esses autores, assim, que a grande maioria são conhecidos dele, são amigos dele, até por conta dos cursos. E aí fica uma dica aí para assistir os cursos de quadrinhos africanos, é muito legal, no canal do Márcio. E realmente, assim, nós como editor, a gente fica impressionado porque
a narrativa é muito diferente do que a gente está acostumado, sabe? Então, para vocês que vão ler o quadrinho, é um quadrinho que, além quando a gente referencia o Hobby, referencia a DC, não é querer criar uma ideia de, é melhor. Não, mas é porque cria um certo selo, né? Tipo, a gente sabe que a DC está entre as 2 maiores editoras do mundo, ela é a Marvel, e então, se a DC está publicando da Bat-família, que tem todo o cuidado que se tem, né? O autor é porque o autor é bom, né? Então não é só aquele discurso, nós estamos trazendo um autor muito bom. Não é só nós que achamos isso, a própria DC também está achando. Sim. Então, esse quadrinho é incrível, porque aquilo não tem amarra, né? Que é totalmente autoral. Sim, eu até lembrei que a gente vai ter um quadrinho também do universo do Batman ali, que é baseado no podcast da HBO Max, que é o Batman The Audio Adventures, que o Junibá também vai fazer a capa. Eu lembrei que recentemente ele foi anunciado. Nossa. E isso é um quadrinho que não está programado ainda, o lançamento, etc, né? Mas o nome dele acabou aparecendo no release da HBO Max, né? Assim, a arte dele é uma arte muito gostosa de se ver. E ela dialoga muito com essa nova geração. Porque, assim, a gente teve que trazer um quadrinho desse e é impossível de fazer um projeto desse sem ter uma parceria como o do Márcio. Porque, por exemplo, no final do quadrinho, né, nas últimas páginas, até para ver uma imersão maior, o próprio Junibá, ele traz uma série de textos, de símbolos, para poder, na verdade, criar uma maior imersão do leitor neste universo que ele está trazendo. E se tu não trouxer um tradutor e, ao mesmo tempo, um pesquisador, que é o caso do Márcio, que é especialista em cultura africana, em quadrinhos africanos, o risco de tu cair em estereótipos, tu cair em erros linguísticos é muito grande. É muito grande. Isso é verdade, né? Esse cuidado é muito importante também para você trazer exatamente qual que é o significado da obra para o público, né? Exatamente os grupos do WhatsApp, o Márcio corrige um monte de gente, né, Márcio? Não, na verdade até teve uma situação aí que, eu não vou falar nome e tudo, embora tenha sido o programa na verdade, podcast, que até o tradutor, ele até agradeceu porque teve uma situação linguística que ele poderia ter caído numa cilada, que seria uma cilada tanto para ele quanto para a editora também, né? E aí eu fui lá, dei um toque, falei, não usa tal palavra, porque se você usar essa palavra, você vai entrar em polêmica com o movimento negro brasileiro ou com as instituições de religiões matriz africana. E não porque eu vou classificar um sujeito como esse, que traduz como preconceituoso, mas é por desconhecimento mesmo a respeito do continente africano. Sim. E acontece isso, né? De certo modo, vamos imaginar o seguinte, a lei que institui o ensino de história africana e cultura afro-brasileira no Brasil é de 2003. É bem recente, né? Vamos imaginar, tem tipo 18 anos, mas uma lei pegar nas escolas, ela acaba não entrando de uma forma tão rápida, né? E acontece que as pessoas elas não têm tanto conhecimento em torno de África. Então, não é porque a pessoa vai cometer um estereótipo intencional, é porque acaba sendo mesmo fora da zona de conforto dela, né? Então, expressões, por exemplo, eu aprendi com o Márcio que a utilização de expressões como, por exemplo, tribo, sabe? Ou até uma questão que é bem utilizada editorialmente no Brasil, como questão de afrofuturismo, sabe? Para alguns autores de matriz africana, eles não veem de bons olhos. Eles falam, não, espera, por quê? Ninguém está falando de América futurista, entendesse? Por que aqui seria diferente, entende? Então, existe uma série de discussões, uma série de olhares que a gente que não está no meio inserido como está o Márcio, tu acaba errando inocentemente. Então, por isso que é importante tu ter um especialista para aprender, para conversar. É igual, com certeza, algumas pessoas, por exemplo, conversa com meu pai, vou falar sobre Batman e Robin, meu pai ainda acha que o Batman e o Robin tem um caso. Todo aquele problema, né? Sim, com certeza. Tudo daquilo que escutava nos anos 60, nos anos 70, aquela piada. Então, aí tu vai conversar com o Fábio, que é especialista no Batman, ele vai lá e diz, não, calma. Tem isso. Tem assim, né? Aí ele entra na Mulher Gato, que surgiu, sabe? E vai indo, entende? Da Batgirl, e vai surgindo para justificar isso. Então, é muito legal. Quando tu conversa com um especialista, tu aprende e tu tira esses mitos, né? Sim, com certeza. É muito importante, na verdade, você trazer tudo isso, né? Você entender a obra exatamente no seu significado e trazer também
experiência cultural deles para nós, né? Da maneira como eles querem que a gente veja, né? E não cheio de, como se diz, estereótipos e coisas do tipo. Isso é muito importante. Então, muito bacana. Realmente, esse trabalho do Junibá, especificamente, eu realmente achei muito bacana o trabalho dele. Eu estou querendo ver mais ele ascender dentro da indústria, não só dos quadrinhos norte-americanos que eu acompanho mais, mas também em outros momentos, né? Mas o quadrinho especificamente que vocês vão lançar, vocês têm uma sinopse, assim, que a gente pode ver dele? Qual que seria o propósito aí? Sim. Explicar o DGLA é um tanto complexo, ainda mais pelo título, né? O título ele não tem uma tradução para o português e nem, por exemplo, uma tradução para o inglês, porque o Djele, ele é o contador de histórias, ele é como se fosse isso, né? Ele faz parte dentro de uma tradição africana que ele liga tanto presente quanto passado e futuro, porque essa noção que a gente tem de presente, passado e futuro no Ocidente ela é bem delimitada, mas para um autor africano não. Então, no DGLA tem misturas de tempo. Então, tem uma figura que é ancestral, mas um contexto que ele é apocalíptico, né? Porque tem uma espécie de um mago, né? Que ele destrói um reino, né? E aí tem essa noção de uma tentativa de reconstituição de um reino por uma figura chamada Mansur Keita com seu Djele, que é um contador de histórias que liga tanto o tempo do passado, quanto também de um futuro que ele pode ser científico, tecnológico. Então, você vai ver no Junibá desde tradições, né, ancestrais, ao que liga no passado, ao mesmo tempo um aspecto de ficção científica, que quando você pega, por exemplo, um quadrinho como esse, tem muito aspecto de ficção científica, mas tem elementos também de ancestralidade. E, além disso, tem figuras que são zoantropomorfizadas, né? Figuras que são animais, que fazem parte do quadrinho, e as próprias cores também, que tem um aspecto muito de africanidade. Então, é um quadrinho que ele relaciona essas várias narrativas, né? Então, é como se fosse uma espécie de uma tentativa de reconstituição de um cenário que faz parte de um mito, de um conto, mas com feições que são futuristas, modernas, né? Com várias referências, com várias camadas. Então, é um quadrinho bem sintonizado com tendências mais contemporâneas também, e acho que pode ser fazer tanto sentido para quem é um leitor tradicional de universo de super-heróis, mas também para aficionado interessado em aprender mais sobre o continente africano também. Então tem vários públicos, né? Show, isso é importante, né? É um quadrinho que ele pode abarcar vários públicos, né? E isso é importante para a gente trazer também pro leitor que está chegando, às vezes, né? Pode ser que ele, encontrando uma obra diferente, algo que possa fazer ele embarcar em novas possibilidades além do mercado americano, né? O mercado de super-heróis, acho importante, né? E ao mesmo tempo realmente pegar um público que já está mais formado e ver também isso que se volta mais para a cultura africana também sendo trazida para nós, né? Quer ver um exemplo? No universo do Batman, né? Eu lembro da figura do Batwing, que até faz parte lá do universo criado lá pelo Grant Morrison, né? Quando ele assumiu a questão do Batman, né? E é ambientado no continente africano. Só que quando você vai ver, o próprio Grant Morrison, que é um escritor muito cuidadoso, inclusive estou até traduzindo mesmo, até um álbum, né, para script aqui, o Aniquilador, do Grant Morrison, autor que faz pesquisa sobre ficção científica, né? Tanto que é um quadrinho, por exemplo, a tradução já está pronta e tudo, né? Ela faz de revisão, mas você entra na cabeça do autor, você vê que ele tem muita referência ali à física, sabe? Que deu para ver ele fazer pesquisa. Mas, por exemplo, o Grant Morrison ele pisa um pouco na bola quando vai falar a respeito de África, do continente africano. Porque no Batwing lá ele reproduz estereotipias, sabe? Ele acaba reproduzindo. Aí eu não sei se é do próprio Grant Morrison que acaba reproduzindo isso, né? Na Corporação Batman, ou se é uma própria demanda da indústria norte-americana por aquelas narrativas no continente africano. Por exemplo, ele se passa lá no Congo. Aí tem o nome do personagem que é o General Keita, sabe? Aí você vê que no DGLA tem um personagem também que é o Mansur Keita, só que não faz parte do universo do Congo. É aquela imagem estereotipada do continente africano, com várias referências. Aí, por exemplo, Grant Morrison ele não fez um trabalho de pesquisa sobre o continente africano, né? Porque também não faz. Ele é um autor europeu, vamos imaginar um cara da Escócia e tudo, né? E nem sempre se tem um contato sobre África. Mas no DGLA, com a entrada de um autor senegalês para o mercado norte-americano, produzindo uma narrativa com uma pegada africana,
e ao mesmo tempo com um cuidado, porque você olha para um quadrinho como esse, ele tem uma tentativa de contextualizar para os leitores, né? A questão da inspiração, faz parte do folclore, da história oral da África Ocidental, né? Faz parte muito do quadrinho, muito caro a isso, já demonstra uma outra visão de entrada de autores africanos, com uma outra pegada, uma outra leitura de mundo, que talvez possa vingar dentro de um mercado mais tradicional, mais hegemônico, né? Mas sim, aí tem diferença, tem narrativas que são estereotipadas, como talvez um Batwing, né, e tudo. É legal, sim, dá para trabalhar em sala de aula, mas aí tem um DGLA que ele já tem uma outra leitura, uma outra, sim, interpretação sobre o continente africano. E de um autor que está desenhando agora o universo do Homem-Morcego. Eu fico imaginando se fosse um Junibá desenhando um Batwing, legal, né, no continente africano. Talvez seria um trabalho muito mais de valorizar o personagem, né? Por isso que é legal o que eles estão fazendo agora na questão do Batman pelo mundo, né? Que isso, aqui no Brasil, o Stefan e o Pedro Mauro desenhando uma história no Brasil. Então, esses estereótipos acabam sumindo, né? Porque aí tu tens alguém da terra mesmo. Não fica aquela coisa Velozes e Furiosos, onde a polícia fala espanhol, tem pessoas de fusão, né? Certo. Nem o táxi vai para a Amazônia, saindo do Rio. Sim. Então, eu até ia usar como paralelo ali, quando o Márcio estava falando essa questão da maneira como é interpretado pelos americanos, o próprio Brasil, né? Tem aquele quadrinho famoso que é o Batman no Brasil, que a Editora Abril lançou aqui, né? Que é um arco, né? Que é uma coisa estereotipada pra caramba. Aí você vê lá as coisas absurdas aparecendo no Rio de Janeiro, assim por diante. É um quadrinho muito ruim, né? Mas agora a gente vai ver esse Batman Mundo lá, que tem o Carlos Stefan e o Pedro Mauro, e tem as coisas da Fabi Marques, né? E você vai ver... Isso vai ser, eu acho que eu torço para ser muito bacana, porque a gente vai ver realmente o Batman sendo escrito por brasileiros, né? A gente tá vendo outros brasileiros escrevendo já o Batman também, mas é uma história do Batman no Brasil mesmo, né? Um brasileiro traduzindo como seria o Batman no Brasil. Então isso é importante. É importante ver também um africano, o continente africano, um autor africano trazendo suas percepções em relação ao continente africano. Porque realmente desse período do Batwing, ele acho que ele teve o Grant Morrison como criador e teve também o Jerry Winnick escrevendo ele. O Jerry Winnick é um autor bem mais ou menos também, assim. Possivelmente ele entrou tudo nessa questão do estereótipo para contar o personagem. Muitas vezes pode ter sido também dedo do editor para querer traduzir um pouco mais o personagem para o público americano, e às vezes entrando nessa maneira estranha e fora do contexto que realmente é o continente africano, por exemplo, né? Então é importante realmente trazer esse lado para o leitor também, eles conhecerem também. Cada vez mais, por exemplo, a DC está querendo mais globalizar, né, os seus quadrinhos, os seus personagens, por isso que eles estão fazendo esses projetos com o Batman, né, de trazer realmente o personagem para outras culturas. Então, isso realmente é um movimento que a gente começa a ver das editoras cada vez mais buscando não só o público americano, o norte-americano, mas todos os outros públicos ao redor do globo, né? Então, é interessante esse aspecto, e é interessante quando a gente vê, por exemplo, realmente o Junibá adentrando aí e conseguindo trabalhar, e ao mesmo tempo trazendo a obra dele aqui, né? Pra gente poder... Esse quadrinho já foi lançado nos Estados Unidos ou não? Desculpa a pergunta. Saiu em junho, aqui vai sair em novembro. Show. Então, rapidão vai chegar. Posso fazer um jabazinho aí de final de vídeo? Manda ver. Então, assim, gente, ó, além do Digélia, que você vai poder adquirir tanto no Catarse quanto na Amazon, tá? Você escolhe. Gostaria de lembrar que está no Catarse, começou na semana passada, este quadrinho aqui, que é do Charles Vess com o Neil Gaiman e outros autores, que começou a pré-venda desse quadrinho, que o nome do livro é O Livro das Fábulas. É um quadrinho mesmo, né? Não é livro, é um quadrinho, tem 240 e poucas páginas. E na semana que vem entra um novo quadrinho em pré-venda, que é esse aqui, que é Noir, que é um quadrinho que fala sobre a questão de histórias de detetive e tal, e tem autores como Ed Brubaker, Sean Phillips, Jeff Lemire, Fábio Moon, Gabriel Bá, Brian Azzarello, tá? Então, assim, muito autor do Batman tá aqui. É verdade, né? Tudo relacionado aqui pra discussão. Mas, pô... cara, pô, muito obrigado mesmo. E o Márcio, pô, obrigado, né, cara? Sem as tuas dicas, esses quadrinhos maravilhosos como Ligeiro Amargor, Empoê, África Fantástica, que inclusive ainda está em pré-venda.
a gente não estaria trazendo aqui para Script, graças à curadoria aí do Márcio aí, que está fazendo um trabalho fantástico. E que em dezembro chega o Aniquilador, né, do Grant Morrison, que o Márcio indicou, mas infelizmente esse não dá para comprar agora. Isso aí só a partir de dezembro na Amazon. Daqui a pouco. E tem também o Horror Cósmico, né? O Horror Cósmico, claro, que é o finlandês. Olha aí. Eu vou deixar os links então aqui embaixo, além do Digere, que eu vou deixar aqui embaixo tanto o Catarse e o link da Amazon, eu vou deixar também os outros links, os outros quadrinhos aí também. Já tá na Amazon. Show. Então a gente já divulga também, daí a gente deixa tudo esquematizado aqui embaixo pra gente colocar. E o Douglas fez deu o merchan. O Márcio também falou que tem um curso, né, Márcio? Sim. Eu desenvolvo um curso no YouTube, né, sobre quadrinhos africanos. Ele está no 4º módulo, né? A gente está fazendo aqui um vídeo mais curto, mas geralmente no curso eu fico mais ou menos umas 2 horas, né, às vezes fazendo live, sempre ao vivo, e discutindo a respeito de alguns temas sobre quadrinhos, né, do continente africano. Já falei, por exemplo, quadrinistas africanos que têm uma inserção dentro do mercado norte-americano, tanto na DC Comics, na Marvel, na Image. Agora, por exemplo, o Junibá, que ele está fazendo capa para IDW, da Boom, para a própria DC Comics, fazendo história. Ele só não fez capa ainda pela Marvel, né? Mas eu já vi ele fazendo desenhos do Homem-Aranha. Ou então falando, por exemplo, um Pat Mazioni, que tem trabalhos na DC Comics. Então, eu já fiz aulas sobre esses temas, né? Então, são temas variados dentro de possibilidades do continente africano por meio dos quadrinhos, né? Muito material que é interessante, que poderia ser lançado aqui no Brasil, né? E ampliar o nosso olhar sobre quadrinhos de uma forma mais geral. Show. Eu vou deixar então também o link aqui embaixo do teu canal. Se você quiser separar uma aula que você mais gosta para deixar para a galera também, eu deixo aqui embaixo também daí. Aí o pessoal pode conhecer um pouquinho mais também dessa parte que é muito importante a gente conhecer também, né? Então, enfim, meus amigos, mais algumas considerações que queiram fazer, fiquem à vontade, o tempo é de vocês também aí. Não, imagina, eu que agradeço, Fábio. Obrigado mesmo, cara. Valeu pelo espaço. Márcio, um beijão também. A gente volta a se falar aí também. Uns minutos, como sempre. E um beijo para todos que estão nos assistindo aí. Se estiver tomando seu cafezinho, eu provavelmente também estarei tomando meu cafezinho, vendo este vídeo, como os outros vídeos da manhã do Fábio, cheio de criança em volta, porque meus filhos acordaram cedo. Certo, boa. E boa, um público bem diversificado, então, no canal. Né? Várias faixas etárias. Mas eu que agradeço vocês terem um tempo para poder conversar, né? Sobre esse trabalho bacana que vocês estão trazendo e, ao mesmo tempo, a gente falar um pouquinho mais sobre quadrinho, né? Então, agradeço o Douglas, agradeço o Márcio. A galera que estiver assistindo aí, dá uma olhada nos links aí, dá uma olhadinha aqui no Catarse, veja aí a possibilidade de você pegar, veja o trabalho de Junibá, do Diária, veja os outros trabalhos também que envolvem os lançamentos da editora Script. Então, muito obrigado pela sua companhia, até a próxima e fui! Tchau! Além dessa conversa bacana que eu tive com o Márcio e com o Douglas, o Junibá, o escritor, desenhista aí do quadrinho de Digélia, também mandou uma mensagem, vou colocar agora para vocês. Hi, this is Junibá, the creator of Digélia, a West African fantasy epic. I just wanted to say thank you to the script editora and Caverna for taking on the duty of introducing this book to the Brazilian market. It's a story that I've been working on for years. It's based on the folklore of Senegal and more broadly the West African side of the continent, and it is a story that I love very much, that I care about very much, and I hope you'll get to care about it as well and send me messages about how much you did. Thank you. Mas reforçando, meus amigos, o quadrinho já está disponível à pré-venda na Amazon com 30% de desconto e também tem no Catarse aí com alguns brindes que você pode garantir. Então é um projeto muito bacana, achei bem interessante a proposta, fica a dica forte para vocês.